Senhor, povo de Deus, meu nome é Alessandra Moraes. Estou aqui hoje para fazer um vídeo, né? E esse vídeo eu achei muito interessante. Você que não acredita no mundo espiritual, né? Como eu também não acreditava na minha juventude, e eu quero contar algumas experiências aqui desse vídeo. Quando eu era muito jovem, na década de 90, né? Quem já foi da década de 90 sabe do que eu estou falando. Na década de 90, tinha muitas participações de baile funk, de corredor, Cassino Bangu, na Baixada Fluminense, Heliópolis, Recreativo Caxiense, ou seja, o baile da Furacão 2000, né? Com a Verônica Costa e Rômulo Costa. Eles eram tipo assim, o pai do funk, né? E a Verônica Costa era tipo mãe do funk. Então, eles naquela época, eles deram mais, deram mais, divulgaram mais o baile funk, né? Naquela época. E foi uma época assim, pro jovem, que era pra mim naquela época, pra gente que era jovem era bom. E eu participava, né? Desses bailes funk de corredor, é, é, como eu falei, né? O baile da Furacão 2000. Quem for da década de 90 vai lembrar. Então aconteceu um episódio muito sinistro naquela época. E eu estava lá, né? Eu estava nesse dia, só que assim, eu estava no camarote. Naquela época, estava eu, né? Uma amiga minha. Naquela época, a gente ia para esses bailes, né? A gente ia de bastante quantidade de gente. Então eu estava nesse dia, quando aconteceu esse episódio. Porque naquela época, o funk de corredor atiçava assim, era tipo assim, uma cidade, né, contra outra cidade. Tipo assim, era lado A, lado B. Tipo assim, inimigo, um do outro, né? Inimigo só no baile. Quando chegava no baile ali, tinha aquela desavença ali, aquela briga ali. Aí quem ganhava, ganhava troféu. E tinha também concurso de galeras naquela época, né? E então, ali no baile, tocava aquelas músicas, sabe, muito pesada. E no dia, no dia que aconteceu esse episódio, eu estava no camarote, como eu falei. E ali, né, quando chegou um grupo, começou a tocar aquela música muito pesada. E o nome da música, do funk, quer dizer, né, era assim, incorporado o diabo. Então ficava tocando direto esse nome, e não adianta, quando você invoca, né, a coisa ali, o mal, ele vai vir. Porque você tá chamando, você tá invocando, ele vai vir. Então, de tanto de ficar tocando ali aquela montagem, né, que era funk na época, de tanto de ficar tocando, e realmente aconteceu. Então, por aqui eu paro, né? Então, eu vou deixar para esse rapaz aqui, né? Esse rapaz aqui, ele vai falar a questão disso, vai falar melhor do que eu, né? Eu dou crédito ao canal dele lá, depois você vai lá no canal dele. Pena que eu esqueci o nome dele, mas depois eu procuro, deixa aqui o nome dele. Depois deixa aqui nos comentários o nome do canal dele para você ir lá e seguir ele. Eu resolvi trazer esse vídeo agora, por quê? Porque tem pessoas que não acreditam no mundo espiritual. Não acredita, e o mundo espiritual é real. Vamos ouvir aqui o relato dele, que ele fez lá no seu canal, e eu achei, no canal dele, eu achei muito interessante, e eu resolvi aqui trazer para vocês esse relato que eu participei quando eu era jovem. Vamos lá? De garantir que não é. O que vai ser falado aqui é uma informação relíquia, meu irmão, que vai despertar a memória de muitos, principalmente, aliás, exclusivamente do Rio de Janeiro. E quem seriam essas pessoas que teriam sua memória despertada? São aqueles que curtiram os bailes funks do Rio dos anos 90. Muitos deles ouviram falar dessa história e poderão confirmar tudo o que eu vou contar aqui aí nos comentários. No período do ocorrido, várias pessoas falaram que nunca mais iriam pro baile, que o negócio foi assustador mesmo. Aliás,
foi aterrorizante o que eles viram naquela noite. E não foi relatado apenas por uma ou duas pessoas, mas por várias e várias e várias, repetindo sempre a mesma versão, ou então uma história muito similar, mas sempre envolvendo a mesma data, a mesma noite, e os comentários sempre muito próximos do que aconteceu. E todos concordaram que apareceu uma coisa sobrenatural na noite de um baile funk específica do Rio de Janeiro nos anos 90. Porém, antes de entrarmos de cabeça na parte-chave desse assunto, eu vou explicar para vocês mais ou menos qual era o cenário do funk carioca nos anos 90, que era completamente diferente do que a gente vê hoje. Naquele tempo, o funk era concentrado na impulsão da violência, ou seja, os funks, as batidas eram dedicadas como se fossem feitos hinos para grupos específicos. E esses grupos eram chamados de lado A e lado B. E as letras falavam muito de... Então, foi como eu falei aqui no vídeo, né? E eu, na época, participava desse grupo. Era lado A e lado B. Quando tava ali no baile, né? Tinha aquele momento, né, de dança, aquele momento. Mas quando dava um certo horário, o corredor ali se abria e o lado A, o lado B ali brigavam ali. Então, quem vencia levava o troféu ali, né? Mas vamos continuar assistindo o vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Briga, de violência, de que a porrada vai comer, que vai estancar, enfim, que era o dono do baile tal, da área tal, e por aí vai. E lado A e lado B normalmente tinham galeras, e essas galeras eram chamadas de bonde. Poderia ser o bonde de Campo Grande, bonde de São Gonçalo, bonde de Rocha Miranda, do Borel, enfim. Poderia representar um bairro inteiro, ou então simplesmente uma comunidade ou local em específico. E cada bonde tinha que ter um lado, ou esse bonde era do lado A, ou era do lado B. E quando se encontravam nos bailes, ocorria o então corredor ou barreira. Então, olha aqui embaixo aqui, ó, como é que era. Era dessa forma, aqui no meio, desse lado de cá, ou seja, desse lado de cá era o lado A. Um exemplo que eu tô dando, tá? Desse lado de cá era o lado A, ou seja, era o, vamos botar, aqui era a Ilha do Governador, um exemplo. E desse lado aqui é o lado... Eu falei lado A, né? Era outro lado. Por exemplo, se aqui desse lado é Ilha do Governador, aqui era, vamos botar, vigário geral. Então, era dois grupos, que quando chegava aqui, aí abria esse corredor aqui eles ficavam brigando, né? Aqui era porrada mesmo, briga, soco mesmo. Aí eles brigavam, tinha pessoas que saíam desmaiadas ali. E pra gente que era jovem, né, era curtição. Só que aqui às vezes tinha mulher, né? Eu não participava dessa briga aqui não. Aqui eu ficava lá atrás, guardando a camisa dos meninos. Tipo assim, guardando a camisa, roupa, pochete, carteira. Então a gente guardava os pertences deles para eles poderem ir brigar. Mas vamos lá no vídeo. E a violência era explícita, brigavam até os seguranças separarem, e tinham casos em que a situação ficava insustentável e o baile tinha que ser interrompido pela tensão dos lados. Consequentemente, a coisa continuava fora dos clubes ou dos bailes. Quando acontecia isso do baile ser interrompido porque os lados se estranharam num ponto de que os seguranças não conseguiam dar conta, aí o baile era interrompido, o som desligava e todo mundo ia pra fora, mas aí a pancadaria continuava na rua. Seja onde fosse que acontecesse, saía do controle total e era um pânico generalizado, como se fosse um arrastão. Nesse caso, a polícia tinha que vir pra dispersar os caras, como se fosse um encontro de duas torcidas inimigas. Porque era um quebra-quebra na rua, quebra-vidro, quebra-carro, quebra-orelhão. Na época tinha muito orelhão, né? Certa vez, quando eu era pequeno, meus pais, meus irmãos e eu estávamos voltando da casa de uma tia nossa, né? Teve uma festa, não lembro se foi festa, churrasco, sei lá. Presenciamos essa briga fora dos bailes, desses encontros aí de lado A e lado B. Cara, foi uma coisa horrível. Você vê farol de carro sendo quebrado, as pessoas dando ré com medo, os caras caindo na porrada, eles tomaram. Aquele dia foi o calçadão de Bangu que eu tava passando. Eles tomaram aquele calçadão, o negócio foi uma, sei lá, uma coisa horrível, meu irmão. Pra uma criança vendo aquilo dali, deveria ficar aterrorizada, né? Caraca, meu Deus, não sei o que lá. Só que como eu sempre gostei de briga, de artes marciais,
por um lado eu até achei legal ver aqueles idiotas se matando lá, né? Mas pra maioria das pessoas era uma coisa aterrorizante. Isso foi o quê? 95, 96? Foi por aí. Eu era bem pequeno, eu era bem garoto na época. E nesse tempo você pergunta, quem é que impulsionava o funk? Bem, não tinha YouTube e Condzilla menos ainda. Nesse tempo quem comandava o funk, quem impulsionava a onda do funk carioca eram as rádios e as equipes de som. E o Condzilla da época era a Furacão 2000, como se fosse o Condzilla da época. Era uma verdadeira... Então, foi como eu falei aqui pra você. A equipe é essa aqui, ó. Imagine esse tamanho de equipe tocando funk de 11 horas da noite. Aliás, o baile começava meia-noite, só que a gente ia 11 horas para poder pegar damas grátis, né? E ali a gente ouvia de meia-noite até 6 da manhã, que era a hora que o baile acabava. Só que a gente era jovem, a nossa cabeça, não, aquilo ali é muito bom, é ótimo. Mas hoje eu olhando isso, meu Deus, como é que eu estava cega, como é que eu estava iludida, né? E eu achava bom. E eu ficava perto dessas caixas aqui, ó, dançando, rebolando até o chão, né? Mas é aquilo, né? Tudo é fase. Hoje eu estou aqui, pela misericórdia de Deus, viva e contando para vocês quantas pessoas morreram nessa época, quantos jovens morreram nessa época. Vamos lá, vamos continuar assistindo o vídeo. Potência, porque tinham várias equipes à disposição, Furacão isso, Furacão Gigante, eu não lembro exatamente qual era o nome das equipes que tinha na época, né, mas não era só Furacão 2000 que tinha na época, tinham várias outras equipes que disputavam, que tinham duelos e que determinados grupos de bairros e comunidades fechavam com essas equipes, como por exemplo a ZZ Disco, a Peoples, a Espião Choque de Monstro, Cashbox, a Cuca, muitas outras, eram... Meu Deus, eu tô vendo esse vídeo aqui, com ele aqui. Gente, que nostalgia. Que nostalgia daquela época, né? Meu Deus, como o tempo passa. 20 anos atrás. 20 anos se passaram. Olha como é que são as coisas. Hoje não, hoje a geração é outra, né? As pessoas são outras. E hoje eu glorifico a Deus de eu ser uma sobrevivente e estar contando isso aqui para vocês. Eu sei que é um relato antigo, mas como eu falei, eu trouxe aqui para vocês ver que o mundo espiritual existe. Tem o mundo físico e o mundo espiritual. Quando eles se unem, meu Deus do céu. Mas vamos continuar assistindo o vídeo. Várias, não dá pra citar aqui. Agora aqui começamos a entrar mais ou menos no assunto desse vídeo. Só pra vocês saberem, nesse período os caras faziam letras de funk na intenção de intimidar os lados inimigos. E eles pegavam muito pesado porque eles faziam até mesmo invocações demoníacas, ou seja, chamavam por diabo, demônio, se denominavam bondes de capetas, ou então atribuíam coisas demoníacas a equipes de som ou aos grupos de determinados bairros. E isso eram os próprios caras que faziam como...